A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje o texto de Romanos 4, dos versículos 6 ao 8. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Davi, referencial para o povo de Deus e sempre será lembrado por toda a humanidade. Tamanho impacto da sua vida. Mas o que é importante destacar é que a Bíblia não encobriu as imperfeições deste homem comum como cada um de nós. E ele foi um homem que teve que lidar com amigos e também com inimigos. Teve que aprender a viver uma vida social, teve problemas com a área sexual, teve questões religiosas, guerras que envolveram emoções, raciocínio, vidas que interagiram com ele e a sua própria vida de altos e baixos. Longe de ser um homem perfeito, um homem imperfeito, a história que é marcada pelo heroísmo, pelas vitórias, pela popularidade, coragem, oração, salmos maravilhosos, mas principalmente um homem que foi nomeado homem segundo o coração de Deus. Talvez esse é um título que a gente queira para nós também, né? Uma mulher segundo o coração de Deus, esse homem segundo o coração de Deus. Mas falhou, errou, caiu. Davi é o homem que peca, Davi é o homem que sofre consequências na sua vida pessoal, na sua vida religiosa e na sua vida como líder, como rei da sua nação. Mas o que nos chama a atenção e o que o autor de Romanos, que Paulo, mostra para nós é como ele reage quando a sua consciência o acusa. É a maneira como ele percebe que os seus atos estão ofendendo Deus. E aí a gente vê então um homem que se quebranta, um homem que joga cinza na cabeça, um homem que se arrepende, um homem que reconhece as suas falhas e volta a um relacionamento com Deus Santo. Claro, as consequências o seguirão, mas Davi é esse exemplo do cuidado que temos que ter de não cairmos num perfeccionismo religioso, e a gente tem que aprender que é um caminho de volta. Por outro lado, também nós temos que aprender a não cair num caminho de uma culpa e achar que Deus não aceitará o nosso clamor, nosso pedido. Mas nós temos a nossa iniquidade perdoada, como diz Paulo, felizes seremos. Por quê? Porque Cristo nos limpou, nos lavou. Esse Deus justo e perfeito, e somente Ele pode declarar, e somente Ele pode purificar pecados. Isso não acontece pelos nossos méritos, não é pelo que você faz, não é pela bondade que você exercita, independente de obras, diz o texto aqui, mas é pela graça. Somos felizes pela realidade de que Deus nos perdoa os pecados, Deus limpa as nossas falhas e Deus não leva mais em conta esses momentos que a gente erra de maneira deliberada, mas que nós possamos, diante de tudo isso, dar graças e reconhecermos a grandeza de Deus e a nossa pequenez. Foi assim com Davi, e seguirá sendo assim com cada um de nós.
manter o coração sempre quebrantado e a mente pronta para suplicar o perdão e saber que espiritualidade, ser espiritual, é quem quer, quem deseja estar com Deus, o Deus Santo. Vamos orar? Pai, que nós tenhamos essa consciência da nossa completa e total dependência e que a gente vai se acostumando com o erro e com o pecado, que isso não aconteça mais, mas que a nossa consciência possa, Senhor, nos levar ao quebrantamento e ao arrependimento. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, longe de nós acharmos que alcançamos algum tipo de vida sem erros, mas que nós possamos ter a humildade de confessar os nossos pecados a Deus, em nome de Jesus, e sermos, como o texto diz, bem-aventurados. Excelente semana, Deus te abençoe. Amém.